os 20 principais CCQs de pediatria. Como eu falei, pediatria é uma matéria que vai ter alguns pontos que vocês vão ter que decorar, mas fica sus. Você vai ver que no final vai ficar tudo muito fácil. E o primeiro CCQ que você tem que saber aqui, para a gente já iniciar aí na nossa jornada, é você saber um CCQ sobre reanimação neonatal. E você deve saber que o principal instrumento e conduta utilizada na reanimação neonatal é a ventilação com pressão positiva. Calma aí, não é todos os casos não, tá? Você vai fazer assim, você vai retirar lá o teu recém-nascido, nasceu a criança. O que você vai fazer? 3 perguntas. Tem tônus? Está respirando, chorando? E é a termo. Se ele responder não para alguma dessas perguntas, você já vai levar ele para a mesa de reanimação. Uma ressalva só pro EA-termo, né? Porque o EA-termo, quando é menos de 34 semanas, aí você tem que fazer o clampeamento aí de 30 a 60 segundos. Mas só por ser pré-termo não é para você já clampear diretamente o cordão e levar para a mesa de reanimação, ok? Então é para você lembrar que menos de 34 semanas você tem que clampear o cordão um pouquinho antes, de 30 a 60 segundos. Num recém-nascido a termo, você pode esperar de 1 a 3 minutos. Mas essas são as 3 perguntas que você deve fazer. Ele geralmente vai responder para de tônus ou para que ele não está respirando. Ele vai responder ele vai responder sim para uma dessas duas. Então respondeu, você levou ele para a mesa de reanimação. Na mesa de reanimação você vai prover calor, vai posicionar a cabecinha dele lá, você vai aspirar a boca, tá? Não estamos falando de faringe não, a boca e o nariz. Então aspira se necessário e vai secar. Depois disso, você vai checar a frequência cardíaca do teu recém-nascido. E você vai checar em 6 segundos e multiplicar por 10 depois. Você tem que ter um resultado maior do que 100, pelo menos. Se tiver menor do que 100, a tua conduta vai ser iniciar a VPP, que é a ventilação com pressão positiva. Aquela bolsa válvula máscara você vai fazer no recém-nascido. E aí, a banca pode tentar te confundir assim. Vai colocar um recém-nascido que nasceu com líquido meconial. Líquido meconial nós vamos ter que aspirar, não é? Não é assim que funciona. Antigamente sim, inclusive eram 4 perguntas antigamente. Mas isso mudou. A 4ª pergunta era o quê? Tem líquido meconial? Hoje em dia não se faz mais essa pergunta. E também não se tem mais a conduta de fazer uma aspiração antes de iniciar a ventilação com pressão positiva. Lembrando que essa aspiração do líquido meconial é na hipofaringe, é lá dentro, não é na boca, igual eu falei ali no começo. Então, mesmo em recém-nascido com um líquido meconial, a tua primeira conduta, se a frequência cardíaca estiver abaixo de 100, vai ser a ventilação com pressão positiva. Isso é importantíssimo, porque sempre eles colocam um líquido meconial e daí vai ter lá na opção, antes de você fazer a ventilação com pressão positiva, ele coloca lá para você fazer aspiração da hipofaringe sob visualização direta. Não, você não vai fazer isso. É claro, depois que você fizer um ciclo ali de ventilação com pressão positiva não melhorou, se tiver esse líquido meconial, você pode ainda fazer uma aspiração ali, tá? Mas só uma de hipofaringe, mas depois você volta com a ventilação com pressão positiva. Então, não esqueça disso. Principal ponto, VPP. Você tem que associar a reanimação neonatal com VPP. Nunca se esqueça disso. Esse é o nosso primeiro CQ. Como segundo, a gente vai mudar um pouquinho do que nós estamos falando. Ainda estamos em clínica neonatal, mas eu quero falar um pouco de sífilis congênita. E dentro da sífilis congênita, tem muitos algoritmos ali. Na verdade é um algoritmo, mas ele é bem longo, né? É uma mãe não adequadamente tratada, essa aqui é uma mãe tratada, tá com o VDRL positivo, menor que o da mãe, maior que o da mãe. Calma, isso daí não cai muito. O que mais aparece para você é você saber quais são os exames que a banca do INEP quer que você saiba que você deve pedir para esse recém-nascido com sífilis congênita. Ok? E aí você tem que lembrar, são 4 exames, hein? O VDRL, um hemograma, radiografia de ossos longos e líquor. Então, quando você tiver que fazer exames em um recém-nascido com suspeita de sífilis congênita, são esses 4. VDRL, hemograma, radiografia de ossos longos e líquor. E o líquor vai ser o mais importante aqui. Quer ver por quê? Quando você tem alteração nesses exames, o principal ali do algoritmo que ele coloca embaixo tem alteração de líquor ou não tem, porque aí a conduta muda. Se ele tiver alteração de líquor, você só pode utilizar para tratamento a penicilina cristalina. Agora, se ele não tem alteração de líquor, você pode usar tanto a cristalina como a benzatina. Quanto a procaína, desculpa, tá? Me confundi. Então é cristalina quanto a procaína.
Então fique esperto, hein? Mas não se esqueça desse detalhe. O recém-nascido que não tem alteração de líquor, ele pode utilizar a cristalina ainda, mas ele também pode utilizar a penicilina procaína. Claro, é muito maior esse algoritmo aí, não vai dar tempo da gente revisar ele todo, inteiro por hoje. E você deve conhecer alguns aspectos aí. Por exemplo, o único caso que a gente tem autorização de não dar nenhuma dose de penicilina para o recém-nascido vai ser quando a mãe foi adequadamente tratada, o recém-nascido está assintomático e o VDRL veio negativo. Esse daí é uma especificidade que você pode só acompanhar. Mas mesmo assim, se o acompanhamento não for possível, você faz uma dose de penicilina benzatina daí. Tem outros aspectos, mas esses daí que eu citei são os mais importantes para o nosso CCQ. E não esqueça, os 4 exames, hein? VDRL, hemograma, radiografia de ossos longos e um exame de líquor. Ok? Importantíssimo esse tema. Como o nosso terceiro CCQ, nós temos outro tema da clínica neonatal. Veja como o Revalida adora, hein? Falar sobre neonatos. E aqui a gente vai falar um pouquinho de icterícia. A gente já comentou um pouquinho lá em ginecobstetrícia alguns pontos aí sobre a icterícia neonatal, né? Falamos da imunoglobulina na gestante, como prevenir, principalmente, essa icterícia neonatal. Mas em pediatria, o que o Revalida quer que você saiba é o seguinte. Uma icterícia que surge nas primeiras 24 horas de vida do recém-nascido é uma icterícia patológica. Não é fisiológica. A fisiológica aparece depois de 24 horas de vida. Então, nas primeiras 24 horas já está ictérico. Opa, é patológico isso. E qual a principal causa dentro dessa patologia? São as hemólises, que pode ser tanto por incompatibilidade RH, como por incompatibilidade ABO. Lembrando, a imunoglobulina que eu citei lá na aula de ginecobstetrícia, ela serve para a gente evitar a incompatibilidade RH, hein? A ABO, a gente não faz imunoglobulina, não. Aqui, o paciente, o máximo ali que ele vai precisar é de uma fototerapia. Não é tão grave quanto a RH, mas pode vir a aparecer. Por exemplo, vamos colocar lá, é uma mãe com RH negativo. Opa, pode ter incompatibilidade RH? Pode. Mas daí vem lá o bebezinho para você com icterícia. Mas aí a banca coloca lá embaixo para você, ó, tipagem do recém-nascido. Ele é RH negativo também. É incompatibilidade RH? É claro que não, os dois são o mesmo. Aí você deve ficar atento para quê? Para uma incompatibilidade ABO. E nesse caso, a mãe geralmente é O. E o bebê vai nascer com sangue A ou B. Esperto, hein? Fique esperto com isso. E antes da gente passar para o próximo, eu quero deixar uma mensagem para você aqui. Nunca caiu no Revalida, hein? Mas olha, veja isso aqui como é interessante, hein? Pode aparecer. Um recém-nascido que está com icterícia, você faz a dosagem de bilirrubinas nele. E aí, a que está aumentada é a bilirrubina direta. Ai. O que ele tem? Ele está com uma colédoco-litíase ali, trancando o colédoco? Não, um recém-nascido não vai ter isso. A gente tem que suspeitar principalmente de atresia de vias biliares. E nesse caso nós temos uma cirurgia para indicar, preferentemente no primeiro mês de vida dele. E a famosa cirurgia de Kasai. Detalhezinho que pode aparecer para você. No nosso CCQ número 4, nós vamos ter aí um pouco sobre anemia. E a gente tem que saber qual é a principal anemia na pediatria. Você já deve saber isso, né? Anemia ferropriva. Quem nunca ouviu falar aí de um primo que teve que começar a comer mais feijão ou tomar suplemento de ferro porque estava anêmico quando era criança? É a mais comum. Mas você tem que saber reconhecer os exames laboratoriais dessa anemia ferropriva. E o que você tem que saber principalmente? Ferritina vai estar baixo. Ferro sérico também vai estar baixo. Se os dois estão baixos, porque está tendo um pouco ferro, não é? A transferrina vai estar pouco saturada também, porque ela não tem ferro para transportar. Mas aí, você tem que lembrar que nós temos o caminhãozinho ali da transferrina. Vamos pensar assim, nós temos um ônibus ali da transferrina. E esse ônibus só entra ferro dentro dele. Ele tem 40 cadeirinhas lá para os ferrinhos entrarem dentro dele. Beleza. O que acontece se não tem ferro para entrar dentro do nosso ônibus? Nós vamos ter o quê? Uma capacidade de ligação aumentada. Um TBIC aumentado. Então lembre-se, ferritina está baixa, ferro sérico está baixo,
saturação da transferrina está baixa, mas a capacidade de ligação está aumentada. O TBIC está alto. Muito provavelmente caia também para você fazer um diagnóstico diferencial ali. Talassemia, anemia falciforme, gosta de aparecer como diagnóstico diferencial. E aí você tem que olhar principalmente para os reticulócitos. Porque a anemia ferropriva é uma anemia hipoproliferativa, ou seja, reticulócitos estão baixos. É isso que vai diferenciar principalmente com a anemia falciforme e por exemplo, outros tipos de anemia aí que cursam com os reticulócitos aumentados. Fique esperto então com o número de reticulócitos que pode te salvar na prova. Principalmente na talassemia ali. Outro dado da talassemia que diferencia também da anemia ferropriva é o RDW. RDW nada mais é do que a diferença entre tamanho dos eritrócitos. Na talassemia, como é um distúrbio genético, todos eles vão estar pequenininhos. Enquanto na ferropriva, uns vão estar maiores, outros menores. Ou seja, na anemia ferropriva, esse RDW está aumentado. Já na talassemia, o RDW vai estar normal. É isso que você tem que saber sobre a anemia ferropriva. Não esqueça esses conceitos, que você vai matar todas as questões praticamente que caem sobre isso. Indo agora para o nosso quinto CCQ. Esse CCQ é uma coisinha chata, tá? Eu não gosto muito de decorar isso daqui, mas você tem que saber pelo menos os principais. Que é você lembrar dos marcos de desenvolvimento das crianças. O principal que gosta de cair é os marcos de movimento. Que é o quê? Lembra primeiro que é céfalo caudal, vai descendo conforme a criança vai aumentando sua idade. Conforme vai passando os meses, vai descendo, tá? Esse movimento aí da criança. E lembra que vai ser mais ou menos os meses pares aí. Mais ou menos, tá? Você vai ver. Então vamos lá. Com 2 meses, a criança ela já consegue levantar a cabecinha. Ó. Você coloca ela assim, ela já levanta a cabecinha. Ela já tem força para levantar a cabecinha. Com 6 meses, essa criança ela já consegue sentar com apoio. Com 9, 10 meses, a criança já consegue sentar sem apoio, começa a engatinhar. Com 12 meses aí, a criança já começa a caminhar. Claro, não é uma criança que vai sair correndo com 12 meses, ela começa a dar aqueles passinhos ali, cai um pouquinho, mas ela já caminha. Lembrando, é importante você lembrar aí que nem todas as crianças vão passar pela fase do engatinhamento. Se uma criança está sentando ali, e ela chega com 9, 10 meses e só cita, não tem nenhum outro distúrbio, só cita que ela não engatinha, não é um problema ainda. Porque o engatinhamento pode ser passado por algumas crianças. Então elas só sentam sem apoio e aí de repente elas começam a andar. Então fique esperto com isso que pode ser aí uma pegadinha. Outros que você pode lembrar, por exemplo, o reflexo palmar da criança. Você tem que lembrar que você não pode emprestar dinheiro para uma criança de até 4 meses. Sabe por quê? Você já tentou pôr alguma coisa na mão de uma criança de 4 meses? Ela faz isso aqui, ó. Ela fecha e não abre. Então não empreste dinheiro para uma criança até 4 meses, tá? Fique esperto com isso, é outro reflexo aí. Reflexo de Babinski pode aparecer também. Ele é positivo e é normal ele estar positivo nas crianças até os 18 meses. Hein? Então até 1 ano e meio é normal o reflexo de Babinski estar presente. É claro, temos muitos outros. Mas um que eu quero que você se lembre, e esse que você não pode esquecer, é o mais importante de todos, é quando a criança consegue fazer o movimento de pinça. Ó, esse movimento aqui pode até ser uma fotinha da criança pegando as coisas assim. Esse movimento você tem que saber com que idade que é dos 9 para os 10 meses. Então 9, 10 meses ali é quando a criança consegue fazer o movimento de pinça. Esses são os principais. Mas eu te recomendo dar uma lidinha nisso aí. Um dia antes da prova, vai lá, pega uma tabelinha e dá uma olhadinha. Porque às vezes você lê um dia antes, na hora que você for fazer tua prova, você passa o olho e fala: ah, não, isso daqui eu lembro, isso daqui era com 6 meses. Ah, não, isso aqui era com 8. Então dá uma lidinha antes da tua prova. Como o nosso 6º CCQ agora. Esse aqui é mais um decoreba. Mas esse aqui é um decoreba que você tem que ter para tua vida. Você tem que decorar o calendário vacinal. E aqui não adianta eu vir falar para você, não tem nem imagem aqui na live do Instagram. Então não adianta eu falar para você, com 1 mês é assim, com 2 meses é assim, com 3 meses é assim, com 5 meses é assim. Não adianta. O que você tem que saber aqui, que eu posso falar para você, é que quando o recém-nascido nasce, você tem que aplicar BCG e vacina para hepatite B. Isso eu posso falar. Agora o resto não adianta, você vai só escutar e vai perder essa informação. Então vá ler isso daí e decora esse calendário vacinal. Agora, dentro de vacinação, o que é um CCQ e você deve conhecer é sobre a vacina DTP.
A vacina DTP é uma das mais conhecidas por causar efeitos colaterais. E aí entra qual dos seus componentes que causam esses efeitos colaterais. Você tem que saber que é o componente de pertussis, é o P da vacina, que causa os efeitos colaterais. Dentre eles, nós temos, por exemplo, uma criança com soro persistente, uma criança que fez uma febrinha. Esses daí são efeitos colaterais menores, a gente não liga muito. Faz um analgésicozinho para a criança. Não tem problema. Agora, chega para você uma mãe falando que a criança dela tomou a DTP e ficou com um episódio chamado hipotônico hiporresponsivo. Isso daí já é um episódio mais grave. Aqui, a gente não pode mais repetir essa dose de DTP do jeito que ela está. A gente tem que atenuar esse pertussis antes de dar para essa criança novamente. E aí a gente faz a pertussis acelular. Então é DTP-A. Então, episódio hiporresponsivo, você vai utilizar a partir da próxima vacinação, a DTP-A. Outro efeito colateral. Pode causar uma encefalopatia. Se causar uma encefalopatia, o que você vai fazer? Você não pode mais dar pertussis. Não importa se vai ser acelular ou não. Não dá mais pertussis. Então você vai continuar o esquema vacinal com a DT. E temos mais um caso ainda. Se você aplicou a DTP e o bebê teve uma anafilaxia. Opa! Isso daqui você já não vai mais aplicar DT nele também não. Você não aplica mais essa vacina nele. Então você não aplica nem DT, nem DTPA, nem DTP. Então a anafilaxia seria o mais grave aí, que você não pode nem aplicar mais a vacina. O que mais cai? Episódio hipotônico hiporresponsivo. Esse cai muito, e você deve saber sua conduta, que você vai tirar o Pzão lá e vai pôr um Pzinho pequeno seguido de um A. Então a DTPA, que é a pertussis acelular. Tem outra vacina aí que gosta de aparecer efeitos colaterais? Com certeza, você já deve imaginar qual é, né? BCG. E aqui tem uma especificidade muito legal, que a gente pode tratar, dependendo de qual efeito colateral, seja com isoniazida. E aí você deve conhecer quais são essas indicações para você iniciar o tratamento com isoniazida, até regressão desses sintomas. 3 principais, tá? Quando forma um abscesso frio, uma úlcera maior de 1 centímetro por pelo menos 12 semanas, que não regrediu em 12 semanas, e por último, quando nós temos uma linfadenopatia supurada maior do que 3 centímetros. Então, nessas 3 condições está indicado o tratamento do teu paciente com isoniazida, até a regressão dos sintomas. Galera, não esqueçam, saiam daqui hoje se você não conhece no calendário vacinal e vá ler sobre isso. Você tem que ter decorado o calendário vacinal. Pelo menos até 15 meses você tem que ter decorado, que é o que mais cai. Até 15 meses é o que mais gosta de aparecer. Isso é importantíssimo para a tua prova. E agora, nós vamos passar aqui para o nosso 7º CCQ. Enquanto isso, eu vou tomar uma aguinha. Hoje é a aguinha, não é o tererê. Eu esqueci de fazer o meu tererê hoje. Podem ver minha feição triste, né, no momento. Mas, bora lá. 7º CCQ que nós temos para falar aqui. Esse daqui, nós vamos falar de uma doença super importante e que confunde muita gente. Inclusive na tua prática do internato, hein? Pode notar que muita gente vai fazer a conduta que eu vou falar que é errada aqui. Chega lá uma criança para você, menor do que 2 anos, e a mãe se queixa que ela tá com pródromos catarrais. Ela tá lá com uma gripinha, tá com um resfriadinho. E aí ela começa a piorar, começa a ficar taquipneica. E quando você faz a ausculta pulmonar dela, você ausculta sibilos em ambos os campos pulmonares. O que é isso? Isso é bronquiolite viral aguda, causada pelo nosso amigo aí, vírus sincitial respiratório, principalmente. E aí, nas alternativas, vai ter o quê? A banca vai pedir para vocês qual é o tratamento, e nas alternativas vai ter lá. Primeira opção, broncodilatador. Segunda opção, fisioterapia respiratória. Terceira opção, nebulização com salina. E quarta opção, hidratação e oxigenoterapia. Você sabe qual você marcaria aqui? Muita gente vai marcar o quê? Broncodilatadores. Porque tá sibilando. Pô, é parecido com a asma, não é? Galera, não se faz, não tem benefício algum, tanto broncodilatadores como fisioterapia respiratória, como a salina. A salina ainda é utilizada em pacientes que vão ser internados pela gravidade, mas não tem muito benefício não.
O que sim tem benefício é você fazer hidratação e oxigenoterapia nesse teu paciente com bronquiolite viral aguda. Então, cuidado! Tratamento da bronquiolite viral aguda. Não invente moda. Você não vai inventar moda na tua prova, não. Você vai marcar hidratação e oxigenoterapia. Beleza? Não esqueça disso daí. É importantíssimo. Todo ano praticamente cai uma questãozinha sobre essa e sempre vai ser dessa maneira aí que eles vão perguntar para você. Fique esperto. Nosso próximo CCQ que nós temos, vamos continuar com as sibilâncias. E eu tenho 2 CCQs seguidos sobre asma. O primeiro aí, o CCQ número 8, é a gente falar do tratamento da crise da asma. Nesse daí, você tem que lembrar principalmente dos broncodilatadores. O corticoide sistêmico é importante? É, mas é para evitar a recorrência da crise. Então não importa se ele vai ser via oral ou via endovenosa. O tempo de ação dele vai ser o mesmo, ele vai agir depois de 3, 4 horas. Então não se preocupe com isso. O que você tem que se preocupar é o quê? Você tem que agir no momento para o teu paciente. Então você faz o quê? Broncodilatadores por via inalatória. Pode ser betas agonistas ou podem ser também os SAMA, que são os antimuscarínicos, são broncodilatadores também. Um exemplo é o tiotropil. Então fique esperto com isso, tá? Então você pode utilizar todas as medicações aí. Então você pode utilizar um beta-agonista, salbutamol, você pode utilizar um antimuscarínico, um ipatropil, por exemplo. E você deve utilizar junto um corticoide sistêmico, que pode ser tanto por via endovenosa como por via oral. Ok, mas e se não passar a crise? Não passou. O que eu vou fazer? Vou meter um beta-agonista por via endovenosa? Não, calma. Se não funcionou tudo isso, você pode repetir esse esquema de nebulização aí várias vezes, aí, mas não funcionou, o paciente está piorando. Você vai fazer sulfato de magnésio. É a mesma lá da pré-eclâmpsia severa, é o sulfato de magnésio que você vai fazer para controlar essa crise de asma. Então tome cuidado, porque as xantinas estão em desusos, beta-agonistas por via endovenosa também você não vai utilizar. Eles não têm benefício maior do que os por via inalatória e causam muitos efeitos colaterais. Então fique esperto com isso. E se caso necessitar entubar, lembre-se da ketamina, tá? Porque ele tem um efeito broncodilatador. O próximo CCQ, que é o CCQ número 9, a gente vai falar de asma, continuar falando. Mas aqui eu quero falar um pouco do tratamento crônico. Eu não vou entrar em tantas especificidades, porque eu tenho uma live que eu gravei e está aqui no perfil da Aristo Revalida. Então vai lá e dá uma olhada que eu falei todas as informações importantes para o Revalida. Então eu não vou falar tão a fundo aqui. Agora, esse CCQ 9, o que você deve saber, se você não quer saber mais nada sobre a asma, o tratamento crônico, você tem que saber que o tratamento base é com corticoides inalatórios. É claro, nós temos vários esquemas, vários steps, você pode ver no vídeo que eu gravei, mas a base é com corticoide inalatório. Ele é tão importante que antigamente as pessoas faziam o tratamento, as pessoas que tinham menos de 2 vezes sintomas por mês, eles faziam o tratamento só com medicação de alívio. E aí eles iam lá, tinham um puff de salbutamol e ó, acabou. Hoje em dia não. Hoje em dia ele pode fazer a medicação de alívio, claro, mas no uso da medicação de alívio ele deve utilizar junto com um corticoide inalatório, mesmo o salbutamol. Sendo que o salbutamol hoje não é mais a primeira escolha aí de medicação de alívio para esse paciente. Hoje em dia a gente prefere formoterol mais corticoide inalatório. Quer ver mais sobre isso? Vai lá na live que eu fiz, tá gravado aí. Eu explico, eu esmiuço o tratamento da asma, tá? E falo todos os aspectos que podem aparecer na tua prova de revalidação. No nosso 10º CCQ, agora sim a gente vai mudar um pouquinho de assunto. E é outra live que também nós temos gravado aí. E essa aqui, se você não tem muito tempo, eu sugiro que você assista a essa live em vez da de asma. Porque esse é um dos assuntos que foram mais cobrados aí de todos os anos na prova do Revalida, que é a diarreia e desidratação na infância. Você tem que conhecer principalmente os graus de desidratação e como você vai fazer o tratamento de cada nível de desidratação. São 3 níveis principais. É aquele paciente que ele está com risco de desidratação. Esse paciente ele vai para a casa dele. Ele não está tão desidratado para ficar no hospital, não. Ele vai para a casa dele e vai fazer hidratação por via oral. O paciente que está com desidratação, mas não está grave, ele fica ali no hospital com você. Vai fazer uma hidratação oral e você vai manter esse paciente sob observação um pouco.
E o paciente que está desidratado e grave, esse sim a gente tem que fazer hidratação endovenosa. E aí tem várias fórmulas, depende da SBP, tem da Organização Mundial da Saúde. Você pode ver que eu falei tudo isso daí, deixei bem simples para você entender na live. Então dá uma olhadinha lá depois que a gente acabar essa daqui. Mas lembre-se, você não pode ir para a sua prova sem conhecer essas classes de desidratação e como você deve tratar cada uma delas. Fique esperto com isso. O próximo CCQ é nosso. Esse aqui é um CCQ que é chatinho e você tem que decorar, não tem outro. Que seria como você vai definir a obesidade em crianças e a partir de qual idade também vai mudar um pouquinho. Vamos lá. Obesidade a gente vai definir ali pela criança principalmente pelo IMC. Claro, tem outros métodos, mas o IMC é o que vai aparecer na tua prova. E aí, dentro desse IMC, o INEP pode te dar um gráfico lá. E nesse gráfico você vai colocar as informações do teu paciente, idade e IMC, e aí você vai ver um score Z para ele. Lembra do Z lá que tem Z0, Z+1, Z+2, Z+3, Z-1, Z-2, Z-3. Lembra, né? São as variâncias que nós temos dentro daquela idade. E aí você tem que lembrar que quando ele está menos, a gente já vai para o lado da desnutrição. Mas quando ele está mais, nós estamos indo para o lado da obesidade. E aí, agora você tem que lembrar uma idade certa aqui. 5 anos. Se for menor do que 5 anos é de uma maneira, e se for maior do que 5 anos é de outra maneira. Então, menor do que 5 anos. Lembra que criança menorzinha é mais gordinha, né? Claro, não é bom uma criança estar gordinha, mas eu tô falando para você se lembrar mais fácil disso aí. Uma criança menor do que 5 anos é mais gordinha, lembra disso? Então a gente tolera ela estar um pouco com o IMC um pouquinho mais alto. O IMC dela, quando ela está com Z mais 1 até Z mais 2, a gente considera de risco de sobrepeso. Quando a gente tem um IMC de Z mais 2 até Z mais 3, a gente considera como sobrepeso. E se ele estiver maior do que Z mais 3, aí sim a gente vai falar em obesidade. Isso é uma criança menor de 5 anos. Agora, uma criança maior do que 5 anos, a gente não tolera tanto assim. Quando ela está em Z mais 1 até Z mais 2, opa, aqui já é sobrepeso. Não existe risco de sobrepeso aqui, hein? Quando ela está em Z mais 2 até Z mais 3, isso é obesidade. E se ela estiver com maior do que Z mais 3 ali no IMC dela, aí sim é uma obesidade severa, obesidade grave. Então guarda essa idade aí. Menos de 5 anos, lembra que a gente tolera eles um pouquinho com IMC maior. E maior de 5 anos, não. Não existe a classificação de risco de sobrepeso. A gente vai para sobrepeso, obesidade e obesidade grave. Importantíssimo isso, que já caiu questõezinhas aí cobrando bem esse detalhe aí, e o INEP gosta de gráficos. Então ele pode muito bem dar um gráfico para você lá e pedir essas informações para você. Atento, hein? Próximo CCQ número 12 que nós temos aqui. E esse aqui nós falamos ontem, hein? Eu e o Iê conversamos ontem sobre a cetoacidose diabética. É um CCQ de clínica médica, principalmente. Mas, lembre-se, diabetes mellitus tipo 1 em que pessoas muito jovens, geralmente crianças até. Então cai em pediatria também. E aqui o que você deve saber? Lembra que eu falei ontem a pergunta que todo interno erra? Meu professor falava isso. Qual é o principal tratamento da cetoacidose diabética? Insulina. Não, né, galera? Ontem vocês já viram. O principal tratamento que a gente vai fazer de imediato é a hidratação endovenosa, é o mais importante. Por quê? Você não pode sair repondo insulina no teu paciente. Lembra que a insulina faz o potássio entrar para dentro da célula. E esses pacientes com cetoacidose diabética geralmente já têm uma depleção de potássio. Então, se você fizer insulina sem antes saber o nível de potássio, o que pode acontecer? Diminuir muito esse nível. E vai causar o quê? Arritmias, que podem levar o paciente, inclusive, a óbito. Então, tome cuidado. Principal tratamento na cetoacidose diabética, hidratação. Reposição de potássio também. Dosou o potássio, viu que o potássio está maior do que 3,3, aí sim você está autorizado a iniciar a insulinoterapia no teu paciente. Então, cuidado com cetoacidose diabética, hein? Pega muita gente e não é difícil. É só você lembrar da hidratação e potássio, que é mais importante do que a insulina. A insulina vem depois, tá? Mediu o potássio, viu que o potássio tá maior do que 3,3, opa, aí sim nós podemos começar a insulinoterapia. Esperto com isso. Agora a gente vai para o nosso CCQ número 15, e esse é outro CCQ da pneumologia. Nós vimos lá em clínica médica, né, que pneumo é uma das coisas que mais gosta de cair em clínica médica na prova do Revalida.
E não é por mais, né? Muitas doenças respiratórias, as doenças respiratórias aí são uma das principais causas de morte no mundo. E dentre elas nós temos qual mesmo? A famosa tuberculose. E em pediatria, não é importante você saber diagnosticar uma criança com tuberculose. É difícil isso daí aparecer no Revalida. Agora, você saber identificar uma criança com tuberculose latente e como você vai tratar ela, isso sim é importante. Lembra que antes tinha um dado lá que falava se a criança tomou BCG há menos de 2 anos, a gente considera positivo com TAM. Não, isso daí não existe mais não. Se o PPD estiver maior do que 5 milímetros e ela teve contato com um paciente com tuberculose, nós já consideramos uma tuberculose latente. No geral, tá? Eu já vou explicar melhor isso daí para você. Então vamos lá. Uma criança teve contato com um paciente com tuberculose ativa. Beleza. Ela está assintomática. E aí, ela chega para você no teu consultório, a mãe leva lá e fala, estou preocupada, ela teve contato, o que nós vamos fazer? O que você vai fazer aqui? Você primeiro deve dividir entre crianças menores do que 10 anos e maiores do que 10 anos. Aí vai incluir os adultos também. Se ela for maior do que 10 anos, ou seja, os adultos incluídos, nós só vamos observar os sintomas. Está totalmente assintomático. E o PPD está maior do que 5 milímetros, opa, é tuberculose latente. Nós vamos tratar com isoniazida. Agora, se ela for menor do que 10 anos, os sintomas nem sempre estão presentes. Então, o que a gente vai fazer aqui? A gente, além de analisar os sintomas, vai pedir uma radiografia de tórax. E aí sim o PPD. Então, está sem sintomas, radiografia de tórax limpa, não tem nada. E aí você olha o PPD está maior do que 5, em crianças menores do que 10 anos, elas também têm uma tuberculose latente. E aí você vai tratar, principalmente com rifampicina nesses casos. Pode utilizar a isoniazida como rifampicina, tá? Mas, de preferência, agora em crianças muito jovens, dá preferência para rifampicina. É um detalhezinho chato, mas não quer dizer que você não possa tratar o adulto com rifampicina também. Ok? Então lembre-se, tuberculose latente, não tem mais interferência da vacina BCG. Antes tinha, então a banca pode utilizar isso para te confundir. Tuberculose é importantíssimo, né? Não só para pediatria. Para todas as matérias aí, você tem que saber um pouco de tuberculose. Até para epidêmio, que pode cair epidemiologia de tuberculose. Então tome muito cuidado com essa doença. O nosso CCQ número 16 aqui. Agora a gente vai entrar um pouquinho nas dores de garganta tão frequentes nos nossos prontos atendimentos. A primeira que eu quero falar para vocês é aquela criança que ela teve um antecedente de dor de garganta. Ela teve placas lá e ela não fez uso de antibiótico. E ela começou com o que? Artralgia. Nossa, começou a aparecer umas lesões aqui, uns eritemas na pele dela. O que é isso? Você já deve estar falando aí, né? Essa daí é a famosa febre reumática. E a gente deve saber diagnosticar essa enfermidade. A febre reumática ela dá geralmente depois aí de uma infecção que afeta a faringe pelo Streptococcus do grupo A. E a gente deve comprovar, inclusive, essa infecção para a gente dizer realmente que é febre reumática. Isso daí quase não cai. Agora, o que cai é você conhecer os critérios de Jones, que são divididos entre maiores e menores. Você fecha o diagnóstico de febre reumática, claro, depois da comprovação de infecção pelo Streptococcus, com 2 critérios maiores, ou com um critério maior e 3 menores. Ok? Então vamos lá para os critérios de Jones. Eu gosto de lembrar pelo nome mesmo, é critérios de Jones. O J, você lembra do que? De joints. Em inglês isso daí significa o quê? Articulações. Então o joints vem de articulações, dores articulares. Só que, como critério maior, a gente tem que lembrar que entra artrites. Artrites é o quê? É uma dor com inflamação. E no Brasil, por ser uma área de alta incidência da doença, além das artrites, entra também as poliartralgias. Então, dores em múltiplas articulações já é considerado o critério maior no Brasil. Em regiões com baixa incidência de febre reumática, a poliartralgia é critério menor, tá? Mas no Brasil, poliartralgia já é critério maior. E nós vamos fazer a prova do Revalida. Então, nós vamos estar no Brasil. Então, poliartralgia já vai ser considerado um critério maior. Ok, seguindo lá então, falando do J, agora nós vamos pro O. O O eu quero que você escreva aí no teu caderno, ó, esse O como um coraçãozinho, tá? Porque esse O vai representar o coraçãozinho do quê? Da cardite. Então, cardite é outro critério maior da febre reumática. E esse é o que a gente fica com mais medo aí, né?
Tem que ficar com mais medo porque causa principalmente doenças valvulares, uma das principais causas aí de estenose mitral no Brasil. Então, esse coraçãozinho do Jones é o que a gente tem mais medo na febre reumática. O N vem de nódulos subcutâneos. O E de Jones vem de eritema marginado. E o S, que é o último, é o coreia de Sydenham. Ou seja, você lembra de Sydenham nesse S. Lembrando que a coreia de Sydenham é o único sintoma que isolado pode fechar o diagnóstico de febre reumática, porque ele é muito tardio. Então os outros sintomas aí que eu falei podem não estar presentes junto com ele. Então ele isolado, uma coreia de Sydenham, é o quê? Movimentos aí aleatórios que melhoram durante o sono. Basicamente é isso. Se tiver com isso, você já pode fechar o diagnóstico de febre reumática mesmo sem os outros critérios. Então falamos dos critérios maiores. Lembra lá de Jones. J de joints, articulações. O você lembra do coraçãozinho. N você lembra de nódulos subcutâneos. E você lembra de eritema marginado. E S você lembra de Sydenham. É isso. E os menores? Os menores você tem que decorar, mas isso é facinho, quer ver? Ó? Os menores é febre, o paciente que apresenta provas inflamatórias elevadas, um PCR e um VHS. E por último, esse daqui que é o que você mais tem que decorar, né? Que é um bloqueio de ramo de primeiro grau. Um bloqueio atrioventricular de primeiro grau. Que seria o quê? Um aumento do intervalo PR. O intervalo PR no eletrocardiograma fica maior do que 200 milissegundos. É isso. É isso, não tem segredo febre reumática. Você viu como é fácil? Lembra lá, critérios de Jones. Aí você vai, letra por letrinha, você vai descrever aí os critérios maiores. Os critérios menores é muito fácil. Febre, as provas inflamatórias vão estar aumentadas. Opa, ele vai ter ali um PR aumentado. Esses são, então, os famosos critérios de Jones. Isso cai muito, você tem que saber. Tem que saber isso daí. Seguindo, falamos agora aqui então de febre reumática, que tinha antecedente aí de uma infecção por Streptococcus, não é? Na garganta. Agora a gente vai seguir para uma que simula essa infecção. Chega lá, falando de carnaval agora, né? Uma adolescente, 16 anos, ela chega a consultar com você com dor de garganta. A hora que você abre a boca dela, você observa placas nas amígdalas. O que você vai pensar? Nossa, é uma amidalite bacteriana, vamos tratar amoxicilina nela. O que vai acontecer? Daqui 2, 3 dias, essa paciente volta e fala: eu tô com um rash no corpo. Isso mesmo, um rash. Aí você vai pensar no quê? Mononucleose. Não esqueça disso, hein? Mononucleose, a doença do beijo. Carnavalzão tá em alta aí, então lembre-se da doença do beijo, que vai simular muito uma amidalite bacteriana, e quando você fizer o tratamento com antibióticos, vai aparecer um rash no teu paciente. Outros dados que podem sugerir: espleno, hepatomegalia, podem surgir nódulos aqui por todo o corpo, infraxilares. Quando você vê que tem muitos gânglios aumentados, você tem que ficar esperto, tem que falar: opa, isso daí não tá com cara de ser uma dor de garganta por bactéria, não. Ela pode dar aumento de gânglios, mas na região aqui do pescoço, são gânglios dolorosos, tudo. Agora, embaixo da axila, difícil, né? Mas, no geral, o que ela vai dar é o quê? Você tratou com antibiótico e ela volta 2 dias com o rash. Aí não tem outra. É mononucleose. Qual é a sua conduta? Suspende o antibiótico. É só sintomático para o tratamento dessa doença. Então são essas as duas principais dores de garganta que você tem que saber quando você for fazer a tua prova semana que vem. Agora a gente vai passar para o nosso próximo CCQ. Nós estamos então já no CCQ 18, quase acabando. Tomar a minha aguinha. Galera, esse aqui é um CCQ que põe medo em muita gente, tá? Eu falei já de febre reumática. Lembrando, tá? Esqueci de uma informação muito importante na febre reumática, hein? Que você pode prevenir o aparecimento de febre reumática se você tratar com antibióticos a infecção pelo Streptococcus lá da garganta em até 9 dias do início dos sintomas. Ou seja, se você iniciou esse antibiótico em até 9 dias, você está sim prevenindo contra a febre reumática. Mas tem outra doença aí, que é uma complicação não supurativa do Streptococcus, que não pode ser prevenida pela antibiótico terapia. E essa é a glomerulonefrite pós-estreptocócica. E o que você tem que ficar esperto aqui? É um padrão de síndrome nefrítica, hematúria, hipertensão, edema, mas não em níveis nefróticos. Esse tipo de clínica vai ter. E aí, o que a banca vai dar para você lá? Ela vai dar para você a clínica e ela pode até afirmar para você que é uma glomerulonefrite pós-estreptocócica.
Mas o problema que você vai ter aqui é que a banca do INEP gosta que você diferencia e dê alguns dados para diferenciar essa glomerulonefrite pós-estreptocócica de outras glomerulonefrites. Quando que você deve ligar o seu alerta para que não é essa glomerulonefrite, sim outra. E o principal ponto é você saber aqui os níveis de complemento sérico. O C3 ele fica diminuído normalmente aí na GNPE. Mas quando ele fica mais do que 2 meses, guarda esse número aí, 2 meses, 8 semanas. Se ele ficar mais do que 8 semanas diminuído, aí você tem que ligar o alerta. Você tem que falar, opa, não tá com cara de GNPE. Vamos investigar outra causa aí. Outros dados que podem sugerir isso. Presença de hematúria macroscópica por mais de 4 semanas. Macroscópica, hein? A microscópica ela pode ficar presente por até 2 anos, então você não liga para ela. Agora, a macroscópica, presente por mais de 4 semanas, acenda teu alerta. Um paciente que está com hipertensão também por mais de 4 semanas, acenda teu alerta. Você tem que buscar outra causa. Provavelmente não é GNPE. Mas o nosso CCQ é principalmente saber do sistema de complemento, que o C3 ali vai estar diminuído por até 8 semanas no máximo. Passou disso, busque outra causa. Ok? Lembre-se, essa daí não é prevenível com antibióticos. Mesmo que você trate com antibióticos, o paciente pode ter essa doença. Indo para o nosso próximo, nosso 19º CCQ. Esse daqui é um CCQ bem interessante, daí que costuma cair aí na prova do Revalida, porque eles gostam desses assuntos assim de atenção primária em saúde. Que é uma criança que chega para você com vários hematomas. E esses hematomas eles estão em diferentes estágios evolutivos. Tem um hematoma de ontem, tem um hematoma que já parece que faz 1 a 2 semanas, tem um hematoma de 5 dias atrás. E aí você faz um fundo de olho e você observa hemorragias. Você está frente ao quê? Essa é a famosa síndrome do bebê sacudido. Ela foi descrita principalmente naqueles bebezinhos onde os pais pegavam e faziam assim, olha, eles sacudiam os bebezinhos. E aí causavam esses sintomas. E aí é um sinal do quê? Maus tratos. Então fique esperto, hein? Criança com hematomas, principalmente esses hematomas em diferentes aí estágios evolutivos. Outra que a banca gosta de colocar como dica para você, uma criança de 2 meses de idade. Daí a mãe fala, ela rolou e caiu da cama. Mas uma criança de 2 meses nem rola. Então fique esperto com isso, hein? Ela coloca umas dicas assim para dizer assim que era um acidente que não era para acontecer. Ou esses hematomas em diferentes estágios evolutivos. Aí você vai pensar o quê? Maus tratos. Não esqueça disso. E agora vamos para o nosso último CCQ do dia. Nosso último CCQ é o CCQ 20. É um CCQ que costuma cair, e sempre quando cai, eles perguntam a mesma coisa, da mesma maneira, o mesmo caso clínico, basicamente, ali. Que é o seguinte, uma criança com dificuldade de aprendizagem, antes de você iniciar medidas farmacológicas, você deve primeiro pesquisar o entorno dessa criança. O entorno que eu digo é o quê? A escola, ela tá tendo problema com o professor, trocou o professor maltrata ela de alguma maneira, ou os pais começaram a brigar, a mãe trouxe um padrasto novo para dentro de casa. Então fique esperto com o entorno dessa criança, porque geralmente o problema tá ali. E a gente vai então mexer no entorno, fazer psicoterapia, terapia com os pais, alguma dessas condutas aí que vai melhorar a criança. No INEP, geralmente, quando tiver uma criança com transtorno aí de aprendizagem, você tem que olhar para isso. Dificilmente o tratamento vai ser medicamentoso nesses casos. Pelo menos na prova do INEP. Lembra, o INEP, o que ele quer da gente? Ele quer que a gente vá para o Brasil e seja aquele médico da atenção básica, pelo menos aquele médico da atenção básica, que sabe atender ali a demanda inicial dos pacientes. E para isso, a gente deve saber economizar recursos. Então você tem que entender que o INEP não gosta de ficar dando muita medicação, de ficar indicando muito exame. Quando você for responder as questões do INEP, pense nisso. Imagine assim, pô, cara, eu tô na atenção primária aqui. Será que eu vou já chegar com medicação? Poxa, é muito gasto pro sistema de saúde. Será que eu vou pedir esse exame? Sempre pense assim. Isso daí pode te salvar de algumas questões.